Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar a falar um pouco sobre os chakras. E eu vou começar pelo chakra básico, que é o primeiro chakra. Pode ser chamado de chakra básico ou também de chakra raiz. E em sânscrito, ele é chamado de Muladhara. A cor que equilibra ele, né, a cor que ele emana é a cor vermelha. E a localização dele é na base da nossa coluna, ali na região do nosso cóccix. Esse chakra, ele tem esse nome, né, chakra básico ou chakra raiz, porque ele funciona como se ele fosse a raiz de uma árvore. Então, pensando nisso, ele é a base mesmo, ele é o apoio dos demais chakras do nosso corpo. Então, é como se ele trouxesse uma sustentação para os demais chakras. Ele é um chakra que ele tem uma ligação forte com a terra, com a mãe terra, com Pachamama, e com o planeta Terra, que é onde nós estamos agora. Então ele traz a energia da Kundalini desse centro da Terra ao longo dos nossos demais chakras. Então a função dele também é nutrir e energizar os demais chakras. Por isso que ele é o primeiro chakra, tá bom? Os órgãos e as glândulas relacionados a esse chakra são as glândulas adrenais ou suprarrenais. Então os hormônios relacionados são a adrenalina e o cortisol. Tá? Ele também tem relação direta ao nosso sistema músculo-esquelético, então ele está relacionado com as nossas pernas, com os nossos pés, os nossos ossos, também está relacionado com a porção final do intestino grosso, com a nossa coluna vertebral, com o nosso sistema nervoso e também com as nossas gônadas, né? Nas fêmeas, os ovários e nos machos ou homens, os testículos. Os sentimentos e as emoções que estão relacionadas com esse chakra, como ele é a base, como se fosse a representação da nossa raiz, ele tem a ver com a nossa sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência. Então, a nossa força de vontade, a nossa segurança, ele tem a ver com a abundância da vida, sendo financeira ou não, com essa real vontade de viver, essa real força vital que a gente tem, paixão mesmo pela vida e por se aventurar nessa vida que nós estamos, tá bom? Nos animais selvagens, isso tudo eu tô falando em nós, mas também se aplica nos animais. Depois eu vou aprofundar um pouco mais nos cães e nos gatos, tá bom? Mas de forma geral, os animais selvagens, por conta dessa parte da sobrevivência, né, desse aterramento que a gente tem, eles tendem a ter esse chakra mais desenvolvido, porque no ambiente em que eles vivem, eles precisam ter um instinto de luta, fuga e sobrevivência e de reprodução também mais aflorados do que nós, né? Então eles tendem a ter esse chakra mais desenvolvido do que os animais de companhia. Quando esse chakra está desequilibrado, o que acontece? Ele pode ser desequilibrado pelas emoções, o que é bem comum acontecer, e ele desequilibrado, ele também mantém o desequilíbrio das emoções ou gera o desequilíbrio dessas emoções, tá? Então isso é um círculo. Por isso que a gente precisa realmente, em algum momento, em algum lugar, tratar isso, né? A gente precisa interromper esse ciclo, porque o chakra desequilibrado pelas emoções gera mais desequilíbrio nas emoções. Então, quais emoções que influenciam esse chakra? Sentimentos de medo, falta de interação social, a insegurança, a ansiedade, a raiva, o terror, a irritação, a agressividade, o apego, principalmente ao negativo, a sentimentos negativos, a pensamentos negativos, a padrões negativos, tá? Dores também desequilibram esse chakra. Uma sensação de dificuldade de lidar com as coisas da vida, assim como a morte, por exemplo, de algum ente querido ou de algum animal, ou de até mesmo algo que a gente estava apegado, né? Porque até mesmo padrões na nossa vida e situações na nossa vida, muitas vezes elas precisam passar por essa fase da morte para que ocorram renascimentos para nós, né? Então, quando a gente tem um apego muito forte aos nossos padrões, mesmo que eles sejam padrões limitantes, e a gente ficar apegado àquilo por medo do novo, né? Por medo do aprendizado, por medo do que vai chegar, como se a gente estivesse na nossa zona de conforto, mesmo ela não sendo muito gostosa assim, né? Mesmo ela gerando alterações em nós, talvez essa dificuldade de lidar com essa morte desses padrões que limitam a gente de alguma maneira
para permitir e abrir espaço para o renascimento de padrões melhores e mais saudáveis para nós e para o mundo ao nosso redor, tá? Eu também vejo dessa maneira, tá? Essa dificuldade de lidar com as mortes. E também a perda da vontade de viver. Então aqui entramos também em sentimentos como depressão, em padrões depressivos, de baixa autoestima, né? De realmente não ter o amor pela vida. Né? Isso tudo gera desequilíbrio no chakra, e o chakra desequilibrado ele mantém e piora esses padrões, tá bom? Quando esse chakra tá desequilibrado, ele vai ser impedido de captar a Kundalini, a energia da terra, e ele não vai conseguir nutrir os demais chakras. Então, isso é muito importante, porque ele é a raiz da árvore. Pensando em nós como uma árvore, ele é a raiz dessa árvore. Se a raiz está desequilibrada, o restante da árvore vai ficar desequilibrado, porque ela não vai ser nutrida da melhor maneira. Entendem? Tá bom? Então, é por isso sempre a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, né? E a gente conseguir realmente trazer isso de uma forma elevada para nós, essas informações, né? E realmente avaliar, assim, o que a gente tá mantendo ali, né? E se a gente não pode realmente olhar para esses chakras e cuidar um pouquinho mais deles, né? E nos animais de estimação, o que acontece? Tem uma relação um pouco diferente, né, da função desses chakras em cães e nos gatos. Então, nos cães, ele utiliza muito esse chakra para trazer o seu estado de presença. Ele também utiliza outros chakras, como os chakras das patas, né, que nós também temos nas mãos e na base dos nossos pés. Mas esses são chakras secundários, que eu não vou entrar aqui hoje. Mas eles também utilizam esses chakras para esse estado de presença, esse aterramento, essa conexão com a terra e com o momento presente. Isso, neles, é feito principalmente pelo chakra básico. Eles utilizam bastante esse chakra para fazer isso. Porque quando a gente está aterrado no nosso momento presente, a gente está vivendo o aqui e o agora. A gente está vivendo a nossa presença, o nosso estado daquele momento. E isso gera uma sensação de proteção, tanto para nós quanto para esses animais. Esse estado de presença é como se a gente vivesse e estivesse enraizado e conectado realmente com a terra. Então essa energia está fluindo por nós, está nutrindo o nosso corpo, está nutrindo os demais chakras, nosso corpo físico e energético. Esse estado de presença, ele protege a gente. Então as energias ou consciências ou padrões que são menos elevados, eles não conseguem chegar até nós, porque a gente traz essa energia, essa potência energética da Terra para dentro de nós a nosso favor. Por isso que muitas pessoas que estão no caminho do autoconhecimento falam da importância sobre o estado de presença, que o passado já se foi e que o futuro ainda não chegou. O que a gente vive mesmo é o aqui e o agora. E isso realmente traz uma sensação de proteção para nós, por conta desse fluxo energético que ele fica bem intensificado. Isso gera uma expansão desse fluxo energético. Nos animais, nos cães, né, é por esse chakra que eles conseguem perceber o estado de presença dos demais animais. Como? Pelo cheiro, pela identificação e captação dos feromônios desses demais animais. Né? Então ele vai perceber o lugar de cada animal ali na matilha ou naquele grupo, né? Até mesmo conosco. Porque o chakra básico ele está relacionado com a função de sobrevivência. Então os animais eles interagem dessa maneira através do cheiro para realmente identificar o lugar que ele está, o lugar dos outros animais, né? Para também trazer proteção e para também isso serve como base para os seus instintos de sobrevivência mesmo. Os humanos ao redor desse animal estão em desequilíbrio com esse chakra, essa proteção do animal pode estar desequilibrada. Então esse animal ele também traz um desequilíbrio desse chakra e ele pode trazer uma proteção excessiva, extrema com esse proprietário. Né, que são aqueles animais que eles podem apresentar medo, muito medo, seja do que for, tá? Até mesmo de pessoas novas, de barulho, enfim. E eles apresentam um excesso de proteção com esses tutores, né? Então esses animais, eles podem apresentar agressividade e eles podem apresentar ataques até mesmo para o próprio dono, que a intenção é de proteção.
Mas como existe um desequilíbrio desse chakra, seja lá por qual motivo for, seja por um espelhamento do tutor ou não, né? Esse chakra está desequilibrado e traz essa proteção excessiva e desnecessária mesmo, que vai trazer atitudes não muito legais para esses animais, tá bom? E nos gatos, né? Os gatos, eles são diferentes dos cães. Então, esse estado de presença dos gatos, eles também utilizam o chakra básico, mas não é a principal maneira, tá? Mas eles trazem um pouco mais de associação dos demais chakras. Eles usam mais a interação entre todos os chakras. E para que eles usam mais esse chakra básico? O estado de presença deles reflete como a maior agilidade que eles têm, a agilidade que eles têm de mudanças, até de lugar, de estado, de presença, de espírito mesmo, mistura entre a presença dele, da realização do que eles vão fazer, né? Seja uma fuga, seja uma interação com algo ou alguém, tá bom? E quando eles estão desequilibrados, com esse chakra desequilibrados, são animais que apresentam também medo, pânico. Eles podem ter a tendência de ficar a maior parte do tempo escondidos, ou eles podem serem animais inquietos, que miam bastante, que são mais agitados e que se mexem muito. Então, a gente tem esses dois extremos aí quando esses gatos estão com esse chakra desequilibrado, tá bom? Ok, e como isso... o que a gente pode falar sobre a interação do chakra básico dos animais e do chakra básico dos seus donos? Sempre tem a ressonância entre a energia do animal e do seu dono. E aqui eu vou falar bem da especificidade da energia do chakra básico. Em ressonância com seus donos, esses animais eles podem sim trazer desequilíbrios relacionados a esse chakra. Então, quais são esses desequilíbrios? São padrões comportamentais alterados ou padrões físicos alterados. Lembrando aqui que sempre que tem um padrão físico alterado, uma doença ou alguma manifestação clínica física, é porque é uma sinalização. O nosso corpo físico, ele é sinalizador. Então, ele está avisando que ali algo precisa ser olhado. A gente precisa olhar para aquilo, porque já está como uma alteração física, né? Que é, assim, o último estágio das alterações energéticas, tá bom? Então, a manifestação física, ela é realmente aquilo que é muito importante que a gente olhe e realmente se abra para que aquilo seja curado, tá bom? Então, alguns animais, eles podem refletir por ressonância alterações nossas, como um espelho. Então, se eu estou desequilibrada emocionalmente, o meu animal ele pode apresentar o mesmo desequilíbrio emocional que eu. Ou, se eu tenho uma alteração física, ele também pode espelhar aquela alteração física igual a minha. Então, por exemplo, um dono que tem uma hérnia de disco ali em região lombosacra, o animal ele pode apresentar uma hérnia de disco também em região lombosacra. Por quê? Porque ele está espelhando esse padrão de desequilíbrio que tem a ver com o desequilíbrio do chakra básico aqui, tá bom? Outra forma do animal trazer essa ressonância para nós é ele espelhar, mas não diretamente. Então, às vezes, o dono ele já apresenta um desequilíbrio emocional do chakra básico, mas o animal ele vai apresentar isso como um desequilíbrio físico, por exemplo. Ou a pessoa já tem um desequilíbrio físico relacionado ao chakra básico e o animal vai apresentar um desequilíbrio emocional, comportamental, tá? E lembrando aqui, por que os animais fazem isso? Eles vibram muito no amor e na compaixão, principalmente pelas pessoas ao seu redor, pelos seus donos. Então, essa ligação energética, ela fica muito elevada, ela fica muito intensa. Essa relação energética entre o tutor e o seu animal, ela é intensificada, porque esse animal, ele ama o tutor incondicionalmente. E o que ele faz, né? Por que ele quer refletir isso? Porque ele quer que a gente se olhe também com amor e compaixão. Ele também quer que a gente viva em um padrão elevado de energia. E aí o que é muito comum acontecer? A gente entrar em um estado de culpa. Só que lembra, as emoções desequilibram os chakras, certo? A culpa é uma emoção que não tem uma elevação alta. Ela tem uma elevação baixa. É só pensar e perceber em como a gente se sente quando a gente sente
a culpa. A gente se sente pesado, a gente se sente triste, tem outros sentimentos que vêm junto com a culpa, né? Então, essa culpa, ela vai fazer o quê? Ela desequilibra a gente ainda mais. Então, além de tudo que o animal está refletindo ali, se a gente entrar nesse lugar de culpa, a gente só vai piorar o nosso estado. E aí, consequentemente, a gente vai emanar isso pro universo, né? Consequentemente, a gente vai vibrar isso pro universo. O nosso animal também vai captar essa energia. E aí, a gente acaba gerando mais desequilíbrio. A intenção da gente realmente olhar para os nossos animais que estão apresentando alterações é realmente a gente sair desse lugar de vítima e trazer um pouco de responsabilidade, assim, trazer um pouco de maturidade mesmo para lidar com as coisas que a gente sente, né? Porque todos nós somos luz e sombra. A sombra, ela existe porque a gente não ilumina aquela área, né? Quando a gente tá em uma relação de culpa com as coisas que acontecem ao nosso redor, esse lugar continua escuro, né? Então a gente não consegue resolver as coisas, né? E daí esse animal ele acaba continuando doente, continuando trazendo esses desequilíbrios, né? Esse espelhamento, porque ele capta aquilo para nos auxiliar, para limpar a gente, seja para descarregar aquela energia, para tentar auxiliar nessa parte, ou seja, para realmente mostrar que a gente precisa olhar para aquilo. Então, aqui é legal a gente realmente olhar e ver quais são as soluções, o que a gente pode trazer de solução aqui, porque a solução ela também existe em abundância no universo, né? Tá bom? Bom, então sobre o chakra básico é isso. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Um beijo!